indo na sua pergunta, a gente vai precisar dar tiros grandes, porque a situação já chegou num ponto que é a história do que vem antes. Né? Porque o consumo, porque a sua pergunta é sobre o consumo. Como é no YouTube. No YouTube tem mais homens consumindo conteúdo do YouTube, o que eu faço para ter mais mulheres? Com certeza uma resposta é... Mais mulheres. Traga mais YouTubers, vai ter mulheres. Mais indicação, e os homens aliados nessa história. Agora, por exemplo, vocês hoje são uma plataforma enorme com um alcance enorme, então façam a sua parte. Vamos, né? Criem conteúdo. Agora, a indústria... A intencionalidade, eu já falei uma palavra que para mim é intencionalidade, que é o que a gente fala um pouco, assim. Sim, a gente vai ter intencionalidade nas escolhas porque a gente acredita. E a gente tem que fazer, tem uma hora que a audiência, o alcance, pode ser menor, mas a gente vai ter que aguentar isso. Para ganhar no longo prazo. Para virar. O problema, assim, é um pouco do... como financiar esta parada? Porque, assim, falo de experiência própria. Cheguei aqui no Flow, né? Então, você perguntou como eu cheguei aqui. O Mário... meu sócio queria fazer um podcast, tava na estrada, vindo do Rio de Janeiro pra cá. Eu falei, vamos, não tô fazendo nada. Ia ficar até o final do ano parado. Tô no sabático. Gosto de falar? Aí eu falei assim, vamos. Aí eu falei, a gente veio do mundo corporativo, né? Então, nosso diferencial é olhar pro negócio de uma maneira diferente. Então, em vez de começar tudo perdido, não sei nem que câmera usar, nem nada, vamos falar com os melhores. Vamos falar com o Flow. Aí o Mário falou assim, você é louco? Vai falar com o Flow? Eu falei assim, vou falar com alguém, vou falar com o Flow. Aí o Mário mandou uma mensagem, o Mário tava ele era gerente de compras do Meta, do Facebook. E ele mandou mensagem pro Igor, e o Igor olhou no LinkedIn, ele nunca olha, porque assim, imagina quantas mensagens ele recebe no WhatsApp, no Instagram, tudo. E aí a gente falou assim, cara, no LinkedIn talvez ele olhe, porque não vai receber muita mensagem no LinkedIn, e tinha o perfil dele lá. Mas dito feito, ele viu a mensagem e falou, legal, a gente tá no momento que a gente quer trazer pra internet outros tipos de negócio, outros tipos de vozes. Então vamos conversar. Obviamente, como eu e o Mário, a gente vem de uma situação corporativa, a gente conseguiu juntar uma grana, a gente conseguiu ter dinheiro para investir, a gente vem com esse privilégio. Então, a gente, diferente de outros programas que a gente criou aqui na casa, a gente investiu no programa. A gente investiu quase R$400 mil ao longo de 2 anos, com câmera, equipamento, time que a gente tinha. Do lado do Flow, como a gente entende que nosso papel, né, aonde está a nossa liberdade nessa questão plural, na diversidade, coisa do tipo, lá no comecinho, tá? Você pode até olhar os programas quando começaram. A gente criou o Noir, que é uma pauta muito mais de diversidade negra, fala sobre aonde as divergências enriquecem. A gente criou o Vênus, que era um olhar mais feminino para trazer o podcast também, não deixar as mulheres de fora dessa conversa. Então, tem tons específicos, tem convidados específicos, conversas específicas. Sim. A gente criou o Avesso lá no Capão. Mesmo quando os programas tinham, assim, 100 pessoas assistindo. E a audiência, não necessariamente, assim, em 3 anos para frente não ia se pagar. Mas por que vocês fizeram isso? Porque vocês enxergaram que tinha um nicho? Não, por propósito? Propósito. Acho que assim, uma coisa que acho que foi o que me fez ficar foi ver o diferencial do que o Igor e o Monark buscavam. Então, com todas as diferenças à parte do que foi o cancelamento, do que se montou por detrás das coisas, os relatos de quem estava aqui, quem viveu aqui, pensa assim, a gente foi cancelado. Então a gente faturava ali R$2 milhões mês. No cancelamento caiu para R$37 mil. Tudo foi embora. Tudo. Até o meio de pagamento cancelou o nosso... A gente não conseguia receber dinheiro. Porque o meio de pagamento cancelou a gente. Vocês têm 30 dias para não receber mais a partir daí. A gente falou, cara, o que a gente faz? E aí a gente fez uma conversa com as pessoas que trabalhavam aqui, eram 160 na época, e falou, gente, quem quiser sair, ou se sentiu ofendido, ou sentiu que não foi representado, qualquer coisa do tipo, a gente vai pagar uma compensação para dar um tempo para vocês acharem um outro lugar. 0 pessoas decidiram sair. Aí eu lembro dessa reunião, foi uma reunião bem tensa, que a gente falou assim, gente, de um lado, que da hora, tudo que a gente quis construir, a gente construiu, porque assim, as pessoas estão enxergando isso. Pelo menos quem tá aqui viu isso.
Do outro a gente falou, fodeu. Como é que eu Que vou que a gente vai pagar fazer? essas pessoas? Como é que a gente vai pagar essas pessoas? Então, e era um movimento muito fácil pra gente naquela época, por isso que eu falo que é propósito. Porque o movimento mais fácil era, pega todos esses programas aqui, que apesar de serem interessantes, a gente gostar, etc., drenam recursos Sim. e vão proteger o Flow. A gente estaria com o Flow voando, todo mundo bem, 10 pessoinhas, que isso eu acho que esse é um risco da internet, tá? Cada vez mais é difícil para quem é bem sucedido na internet querer tocar um negócio. Porque se não for por propósito, é muito mais fácil ter 10 pessoas e fazer uma receita grande, que é o que eu atinjo, do que eu ir trazendo mais pessoas, porque cada pessoa a mais que eu trago, mais eu vou diluindo esse alcance. Então, eu não sei essa resposta que você perguntou assim, como trazer mais voz. A gente adoraria, mas é sempre essa dificuldade de como que eu faço para fazer essa roda seguir e prosperar. Porque não adianta, se eu sou lutador, eu vou lá, tem 400 pessoas de um lado do exército, eu tô com uma espada e falo assim, não, eu vou para mostrar minha ponta. Eu morri. Segue a guerra, acabou. O nosso lado está para trás. Então, eu acho interessante, de fato, a gente, assim, eu acho o movimento que eu, Sara, Igor, mais do que eu, Sara, Igor e Monark, desde o início trouxeram. E acho que são pessoas que, pelo menos para mim, demonstraram que tinham um interesse genuíno em ver as pessoas prosperarem pelas suas opiniões. Era um ambiente de muita liberdade que a gente tinha, de fato. Talvez a gente amadureceu ao longo da jornada. Mas é complicado de pensar como que isso afeta o dia a dia das pessoas, porque o mercado ele ainda está muito segmentado, ele está muito ainda polarizado. O mercado ainda, ele é muito ainda buscando culpados e querendo bater no quem está prosperando e não... não acolher, não fazer tudo crescer. Não acolher, isso é um ponto muito interessante, cara. Assim, os mercados, eles prosperam quando os agentes do mercado se preocupam menos em roubar um monte do outro, mas fazer aquela categoria, aquele mercado, seja lá aquela indústria, ser mais relevante. Exato. Enquanto tem o rouba-monte, ela é autofágica, né? O mercado acaba sendo autofágico, porque ele fica inserido nele mesmo e se consumindo. Então, o que ele gera, ele mesmo consome. Então, é interessante a observação sobre o mercado da internet. Assim, não sei se ele de uma forma geral, mas é um ponto a se pensar por que... Não, é de uma forma geral. Na internet... Você traz esse ponto. Assim, é de uma forma geral, porque assim, vamos lá. Quantas pessoas do mundo corporativo, homens brancos, têm autonomia e a possibilidade de, ainda que falhe, tentar criar algo na internet? Muitos. Muitos pela zona de conforto, não zona de conforto, mas zona de suporte. Muitos pelo que construíram já de carreira. Os privilégios. Mas às vezes é só tipo realmente financeiro, porque a internet tá cagando pro seu privilégio, tá? Isso não, é mas eu digo, fato. Que são homens brancos. O financeiro é um privilégio. O financeiro é um privilégio nesse caso. Isso. Mas eu vejo quando se fala, por exemplo, da Globo e o papel importante que o mainstream também tem em relação a isso. Porque assim, a Globo fez as pessoas, na minha humilde opinião, fez as pessoas verem, por exemplo, em um outro esporte, quando a gente tira o viés de algo que está muito latente no nosso dia a dia, que é o futebol, a gente consegue enxergar em outros exemplos isso muito mais claro. O vôlei, por exemplo... Isso mesmo. Que quem trouxe foi a Globo, né? Para o mainstream. Eu sempre, desde criança, eu via como igual. O vôlei feminino e o masculino eu via com a mesma intensidade, com a mesma torcida. Óbvio que é difícil também, porque assim, a Globo não pode ir sozinha, né? Criar. Senão, imagina o que vão cobrar da Globo de fazer basquete, vôlei, tudo tem que ter espaço. É meio complexo de fazer. Mas ela conseguiu deixar esse ambiente. Então, é uma ótima iniciativa. Mas o meu maior problema ainda é como que a internet não tem a maturidade de uma grande empresa para entender isso que você entende.
do tipo de crescer o bolo, etc. Então, na internet, se eu passar a perna na pessoa e ela cair, nossa, muito melhor pra mim, muito melhor pra todos. Guess what? Passa 2, 6 meses, 3 meses. Se a gente, por exemplo, que o Flow, que eu me orgulho muito, o Flow, hoje ele forma operadores que qualquer um que vai trabalhar com a internet pode ter uma base. Pensa, não tinha um profissional operador de podcast. Hoje tem profissionais operadores de podcast. Não tem a menor dúvida. Assim. Tem um valor incrível você abrir novas profissões, novas possibilidades. Mas passa um pouco da monetização, passa a visão do grátis, né? De um conteúdo que sempre começou como um conteúdo que era de graça. A internet tem essa visão de que tudo da internet ela é grátis. Então, a gente tem uma origem de que tudo é grátis e que isso acaba, de alguma forma, diminuindo o preço e não o valor, porque o valor é alto. Então, eu vejo, quando eu tenho as discussões de negócio, e eu trabalhei na ESPN, né? Existe mesmo internamente uma percepção diferente do valor do conteúdo. E eu falo muito para eles, gente, peraí, conteúdo tem valor. Cada minuto gravado aqui tem valor. Né? O PNL de uma emissora, qual é o real por minuto. Tem valor, né? Se tem muito valor. Custa caro pra caramba. Então, eu acho que existe, e aí nós, né, que somos pioneiros, assim, também um papel de fazer esse bolo crescer e mostrar o valor do conteúdo da internet. Né, que não é diferente necessariamente hoje, óbvio, tem diferença, mas de uma grande emissora, a gente está se comunicando de outras formas, mas com o mesmo potencial, com o mesmo tamanho, quebrando os com o mesmo alcance. Porque, eventualmente, mesmo, por exemplo, mulheres que a gente admira ou que são muito fortes nas suas áreas de atuação, vale para tudo, não mulheres ou homens, mas é natural a gente começar algo onde a gente tem alguma zona de conforto. Então, o Flow, por exemplo, tenta sempre promover mulheres na ciência, com o Ciência Sem Fim. O Sérgio trouxe a do Ilha, trouxe várias outras pessoas. O Vênus, que é uma conversa mais feminina, ela é pouquíssimo clichê. Porque quando você pega os padrões de consumo que você vai reforçando no final da bolha, é uma piada na internet, por exemplo, que mulheres falam de sexo e de traição e de fofoca. Colocou-se nessa bolha. Quando uma mulher cria um conteúdo nessa bolha, dá audiência, aí vem patrocínios e reforça essa bolha. Isso mesmo. Como é que eu faço para quebrar isso? Para colocar, por exemplo, um programa de mulheres na ciência. Cara, vai ser 2 anos sem audiência para isso construir. O homens também. Só que aí vem aquela questão do ímpeto. O Sérgio tá com o Ciência Sem Fim lá, o Space Today, desde antes, há 10 anos. Ele demorou 6 anos para atingir 1 milhão de inscritos. E hoje em dia a gente vive num mundo em que a pessoa acha que sentei, liguei na internet e eu vou ter 1 milhão daqui a... Pô, será que em 3 meses chega 1 milhão? Mas aí pra mim vem a palavra intencionalidade, quando a gente tá falando de equidade, pra mim é mais importante nas decisões de negócio. Sim, total. E não é uma questão só de caridade, não. Não, assim. Caridade não, intencionalidade. Não, intencionalidade, mas assim... Não, zero caridade pra mim, é negócio. É negócio. É porque é o negócio... Primeiro porque é o certo a se fazer. E depois é porque dá resultado. Então, assim, ter decisões conscientes e intencionais de, por exemplo, eu vou perder a audiência aqui nesse momento para ter no longo prazo outras, acho que são coisas que, por exemplo, eu vejo que é o meu papel aqui no Flow. Eu uso muito a Globo como exemplo de, olha, gente, vamos olhar para a tela da Globo para programação. Porra, eu já vejo o retrato do Brasil ali. Foi feito com intencionalidade. E totalmente. Não, e tem dúvidas, por exemplo, de homens que eu não coloco numa caixinha do tipo aliado, como é que você falou? Aliado. Não põe numa caixinha. Eu acho que assim, de novo, eu cresci numa forma que esse ambiente é natural. Então não me vejo como quem escolheu um lado aliado. Mas entendo que sou aliado nessa questão.